esse é o novo formato de vídeo que eu quero trazer aqui para o meu canal do YouTube. Eu gravei vários vlogs enquanto estava construindo a Laia, depois eu continuo gravando vlogs, mas eu reparei que apesar de eu ter vários na gaveta e eu fui editando e mandei para edição alguns outros, eu reparei que em algum momento eu ia ficar muito tempo sem postar, porque leva muito mais tempo para fazer os vlogs do que para editar. Então eu já queria trazer esse tipo de formato há muito tempo, um formato diferente, um formato mais tipo podcast, né? E eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo outra coisa, eu gosto de ficar escutando. E assim, até essa questão de formato, né? Dentro da arte no geral, essa coisa de você pegar uma estrutura ou um formato próximo de outro criador e você repetir, refazer do seu jeito, eu acho que é interessante, é uma coisa legal. Muitos, eu já vi influenciadores que levam isso para um lado, né, mais de plágio, de cópia. Eu não acho que esse formato de estrutura de roteiro, ou às vezes o formato, ou enquadramento. Claro, quando uma pessoa pega e replica o seu roteiro, ou pega as ideias centrais do que você trouxe e repete como se fosse dela totalmente, sem dar nenhum tipo de crédito, realmente é plágio, existe plágio. Mas eu acredito que dentro da internet essa coisa, não só na internet como na arte como um todo, os movimentos eles são feitos por formatos, estruturas que um grupo de pessoas decide fazer juntas em nome de alguma coisa. Então, acredito que esse tipo de formato, por exemplo, de podcast, de mesa, se o Flow não tivesse trazido lá de fora e outras pessoas não tivessem copiado o formato, não teria sido um movimento de podcast no Brasil, no YouTube e tal. Então, eu não estou copiando esse formato de ninguém. Se alguém se sentir copiado de alguma forma, considere como um elogio, porque eu gosto desse tipo de formato. Então, eu vou trazer geralmente 3 temas. Eu já vi algumas pessoas fazendo estruturas diferentes de um podcast, desse tipo de formato de só ligar a câmera e falar. Eu também não comentei, eu precisava de alguma coisa que fosse mais simples, mais fácil de fazer, que eu não precisasse ter tanto trabalho e tivesse uma edição muito complicada. Então a edição vai ser bem rápida. Inclusive, tem vários caras do futebol que eu assisto que tem esse tipo de vídeo que só liga a câmera, fala, quase não edita e posta, porque tem que ser uma coisa rápida, né? Então, com esse tipo de vídeo, a minha ideia é sempre trazer 3 temas e eu vou falar desses temas com vocês. Eu vou, como eu tô começando a falar de formato, o formato é o primeiro tema, como vocês viram aí na thumbnail. Esse formato é um formato que eu acho muito interessante, porque eu posso trazer as minhas ideias sem necessariamente seguir um roteiro. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque uma ideia minha vai levando na outra. Eu antes escrevi uma certa estrutura de pensamento que eu queria seguir para não ficar uma coisa totalmente aleatória, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu me perca nos meus pensamentos. Então eu vou tentar talvez dar uma leve editada só de corte mesmo, bem simples, só para tirar esses pontos. Vamos para o segundo tema. Eu quero falar sobre construção de marca. Tem a ver um pouco com o formato, porque quando comecei a construir a Laia, né, eu já tinha meio que umas ideias prontas, coisas que eu achava interessante. Como eu fiz publicidade e logo depois fui trabalhar, no meu estágio principal, assim, durante a faculdade, foi no marketing de uma empresa, de uma seguradora do Brasil. Então, quando eu fui construir a Laia, eu queria trazer vários aspectos dela e ela tinha que estar em vários âmbitos da Laia para poder ser uma marca sólida. Como assim? Tá muito complexo. Quando a gente traz, vou levar os 3 pontos separados para ficar mais claro. A publicidade. Quando eu chego e monto uma campanha publicitária, eu tenho ali um objetivo muito específico, do tipo, eu quero vender esta coleção. Então, eu vou preparar toda uma história dessa coleção, vou fazer toda uma coisa específica para essa coleção e vou veicular uma publicidade sobre essa coleção. Quando a gente está falando de marketing, o marketing ele envolve outros âmbitos. Ele vai desde do produto ao ponto de venda, a venda como um todo. O marketing vem de mercado, né? E seria meio que
essa ideia de você olhar o mercado como um todo em que o seu negócio está inserido. Então vai de produto, ele vai da propaganda, da publicidade que você está fazendo, ele vai do ponto de venda, ele vai da como a experiência o cliente tem ali com a sua marca. Então você vê que a gente está começando a ampliar. A gente foi da campanha e agora a gente já está olhando a marca como um todo, os produtos dessa coleção, não só o que vai ser mostrado para o público, mas tudo que vai englobar aquilo ali. E aí, quando você traz a construção de marca, a gente expande essa coisa do marketing ao ponto de que entra num senso coletivo uma ideia sobre a sua marca que não necessariamente é aquilo que está sendo visto de uma forma só. Então, uma construção de marca leva uns 5, às vezes 10 anos para ficar pronto, ou às vezes é para sempre. Assim, quando a gente escuta um sonzinho da Sininho, lá da intro da Disney, a gente já leva para o nosso cérebro toda uma ideia do que é a Disney. A Disney construiu essa marca, então a gente tem essa noção de tudo que a Disney pode e não pode fazer. A gente tem essa mesma coisa do Itaú. Tem até uma coisa muito normal de ver no Instagram, assim, uns conteúdos divulgando que são 2 fotos. Uma é uma foto do produto, sei lá, do McDonald's, escrito McDonald's, e o sanduíche do McChicken lá. Aí ele bota publicidade. Aí o marketing, ele talvez vai trazer só o fundo vermelho, sei lá, com escrito McDonald's. E aí o branding vai ser só o fundo vermelho em amarelo escrito, sei lá, McChicken. Não precisa nem ser a fonte do McDonald's. Só com aquela ideia, você já olhar o vermelho no amarelo, uma leve associação ao McChicken, você já faz a associação que é o McDonald's, porque eles construíram isso pra gente, pra quando a gente vê o vermelho e o amarelo, a gente associar que é o McDonald's. Então, a construção de marca, ela vai em todos os âmbitos, do cheiro, da visão de cor, a percepção no geral, em todos os âmbitos possíveis que você pode ter daquela marca. Ou seja, é muito complexo. Quando eu quis trazer isso para a Laia, eu tinha ideia, você começa de uma forma menor, de uma forma ali, o que eu consigo fazer agora, não só o que eu quero, porque tem que caber no bolso e tem que ser viável. Então eu comecei a pensar, o que eu quero fazer com a Laia, e a gente foi estruturando. E uma das coisas, para mim, principais, beleza, eu construí isso, eu e meu pai, a gente sentou, vimos tudo que a gente queria passar com a Laia, mas agora eu preciso comunicar para as pessoas. E aí entra um outro ponto difícil, você conseguir passar essa mensagem e ela ser recebida da forma que você quer que ela seja recebida. Porque eu não posso simplesmente passar uma mensagem e reclamar que as pessoas não entenderam a minha mensagem. O erro é meu. Eu tenho o papel de passar essa mensagem. E se elas entenderam errado, eu tenho que mudar a minha forma de falar para que elas entendam. Porque como é que eu vou fazer que as pessoas simplesmente mudem? Então, eu pensei, cara, entre várias coisas, até estudos que eu vi, os donos de marca que mais cresceram, as marcas que mais cresceram, o dono cresceu junto. Então eu combinei com meu pai que eu seria esse cara, a cara da Laia no sentido administrativo, não é para eu ser modelo, não é para eu estar nos vídeos da Laia. Se vocês virem algum vídeo da Laia, porque não tinha ninguém para fazer e eu precisava produzir conteúdo, então fui eu mesmo. Mas no geral a ideia é que eu não seja o modelo da Laia, eu seja a visão de alguém que está nos bastidores da Laia e mostre isso para vocês. Então eu comecei a construir a minha comunicação em paralelo da comunicação da Laia, porque isso também seria a construção da marca da Laia. Porque o que vocês veem aqui, a estética que eu passo aqui, tudo isso é também uma percepção que vocês vão passar a ter da Laia. Faz parte da construção da Laia, da construção de marca da Laia. Então, eu até nesse quesito do formato, conectando os dois, eu peço desculpas pela qualidade desse vídeo. Eu sei que também você vai falar, porra, mas a qualidade não tá ruim, assim. Não é questão de qualidade estar boa ou tá ruim. Eu tava gravando de uma forma no meu celular que eu conseguia extrair esse vídeo numa qualidade muito boa, muito alta. Eu precisava até fazer uma correção de cor, toda uma colorização do vídeo depois, que ficava muito bonito, que eu comecei a fazer principalmente a partir do Vlog 7. Que se você ver a cor dele, a qualidade dele tá muito melhor que a dos outros. Nesse vídeo, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, por problemas que eu tive para tentar fazer desse jeito, porque é um jeito que dá muito trabalho e ocupa muito espaço. Então eu tô tendo que repensar como eu vou conseguir gravar esse vídeo com a qualidade que eu queria. Mas, de qualquer forma, essa ideia de gravar assim, diferente, sentado no chão, foi uma forma que eu pensei de ser um pouco mais cinemático, né?
E é diferente. Até essa luz, uma coisa meio contra-luz, eu queria meio que uma parada pra se destacar um pouco do YouTube, ter uma característica diferente. E eu pensei, cara, eu gravo tudo no meu escritório não tem nada, só uma grande bagunça, porque eu não tenho armário, não tenho prateleira, não tenho nada. Falei, pô, vou pro meu lugar preferido da minha casa, que é a minha sala, que é esse tapete que eu tô sentado, que era o tapete da minha bisavó, que ela faleceu, foi pra minha tia avó não tava mais querendo eles, e eu adoro esse tipo de tapete. Eu falei, cara, eu quero, se você não vai ter o que fazer, me dá. Ela me deu esse, mas outros 2 tapetes, 3 tapetes na verdade, estou com 4 tapetes aqui, sendo que acho que 2 eram da minha bisavó e os outros eram da minha tia-avó mesmo. Esse móvel que eu comprei quando eu me mudei, que eu adoro ele, e eu gosto muito dessa janela gigantona, dessa cortina e tal, me amarro. Ainda tem meu sofá, que vocês estão pegando aí uma beiradinha dele, que eu também gosto muito, e esse chão de taco. Sou muito fã. Então, eu escolhi isso como uma forma da construção da laia. E, indo para o terceiro ponto do nosso vídeo de hoje, eu quero falar da Copa do Mundo. Porque esse tipo de vídeo, uma coisa interessante, é sempre você trazer algo da atualidade. Até para chamar a atenção de vocês e para ser legal também, não ser só eu falando o que eu quiser e eu me estimular a falar assuntos diferentes de só da laia o tempo todo. Claro que eu vou acabar puxando temas da laia, mas eu quero falar de assuntos de atualidade, e a Copa do Mundo é um deles. Então tem alguns aspectos muito legais dessa Copa do Mundo, até olhando para marcas, se a gente for para esse caminho. Porque nessa ideia de construção de marca, a Levi's, ou a Levi's, como dizem lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a Levi's, ela fez, não sei se todo mundo viu isso, uma coisa bem legal no estádio dela, porque lá nos Estados Unidos eles têm muito o jeito de nome dos estádios. Aqui no Brasil está se popularizando isso, os novos estádios todos também têm nome de marca, porque é a forma que os times têm de conseguir sustentar o estádio deles, porque é muito dinheiro, né, construir um estádio. Então a Levi's, ela tem um estádio lá, e a FIFA, como a Levi's não é patrocinadora oficial da Copa do Mundo, a FIFA mandou todas essas marcas que estão nos estádios cobrirem a marca deles. Então, o que todo mundo fez? Pegou uma placa, sei lá, uma madeira branca, pá, botou lá, tampou a logo. A Levi's teve uma sacada diferente. Eles têm aquele formato deles, que é tipo assim, tipo um selinho, né? E a ideia deles foi botar com um pano de uma forma que o formato deles continuasse ali. Então você continuaria conseguindo ver a Levi's, a FIFA deixou, e aí eles começaram a fazer... Aí entra a ideia, como a gente vê tudo que eu estava falando nesse aspecto. A construção de marca é tudo que a gente já conhece da Levi's. É esse formato que a gente já conhece da Levi's. E aí eles pegam esse formato e fazem uma campanha publicitária dentro dessa construção de marca que eles já têm, que é o formato do logo deles reconhecível. Então eles mudaram a foto do Instagram deles para a foto do estádio, então ficou um fundo vermelho da Levi's com o símbolo ali, igualzinho tá lá no estádio, com um pano branco na frente. E fizeram vários conteúdos também para as redes sociais trazendo isso. Então, dessa forma, eles fizeram o marketing deles através da publicidade, aproveitando a construção de marca que eles já têm há muitos anos. Então, dessa forma, depois, outras marcas, tipo a Gillette, ela viu o que a Levi's fez, repercutiu pra caramba o que a Levi's fez, aí o que eles fizeram? Eles tiraram o tapume branco que eles tinham colocado e botaram tipo uma espuma de barbear branca tampando o Gillette, que também é a mesma coisa, a construção de marcas, tudo que eles construíram. Então, é bem legal essa forma que as marcas fizeram. E um outro aspecto, pensando mais aqui no Brasil, na publicidade brasileira, é que vendo pela Cazé TV, eu me surpreendi como um movimento que já estava vindo muito recorrente na publicidade, só que acho que na Copa do Mundo, como ficaram martelando mesma publicidade várias vezes pra gente, a gente ficou muito notório como 90% dos comerciais, assim, não sei se esse dado não tá certo, tirei da minha cabeça, mas como eles estão usando IA. Muito IA, muito IA, muito IA. E eu tava pensando muito sobre isso, porque pra segunda coleção da Laia, a gente vai fazer um curta, e eu queria umas coisas no curta mais viajandão, que eu sei que a IA me possibilitaria fazer de um jeito até sem ser tosco, ser um jeito até bem incrível. Até como outras campanhas, cara, tem muita campanha que você tá vendo por aí que você não sabe que é IA, porque às vezes eles gravam tudo que é com pessoa, e o que é mais efeito especial, assim, tipo um carro, um avião, é IA.
entendeu? E aí, essas coisas que não tem pessoa, não tem ser vivo, realmente fica bem difícil de você distinguir, né, o que é um e qual é o outro. E aí eu acho que a IA, nesse caso, ela serve como uma ajuda. Mas ao mesmo tempo, eu não quero usar a IA porque vai contra muitas coisas que a Laia prega. Mas ao mesmo tempo eu fico, cara, eu vou mudar meu roteiro, sabe? Até que ponto também eu não abraço isso, mas de uma forma muito específica e muito detalhada, sabe? Sem ser uma coisa do tipo filme inteiro de IA. Há de se pensar. Eu ainda tô martelando, eu não cheguei a uma conclusão quanto a isso. Deixem nos comentários o que vocês acham disso. Acho que eu consegui me explicar bem, né? Não é só você fazer um filme de IA ou uma publicidade ser toda de IA. É você abrir câmera, filmar, faz todo o filme. Tem uma cena que tem um efeito especial muito específico, que você acha que, cara, vai ficar muito maneiro no filme. Só que vai precisar de IA. Vale a pena? Aí a gente tem que pensar. E outro ponto muito legal da Copa do Mundo é o irmão do Lamine Yamal. Que cara legal, que criaturazinha gostosa, cara. Ele é muito fofo. Tudo que apareceu dele, eu me divirto muito. Ele comemorando. Tem uma cena que é muito engraçada na semifinal da Copa, que é uma criancinha francesa chorando, tipo, se esgoelando assim. E o irmão do Lamine Yamal corta pra ele com a camisa da Espanha assim. E caralho, achei genial, genial, genial. É. E ele, porra, ele já apareceu no final da Copa, virou o mascotinho da Copa, assim, nesse finalzinho. Achei maneiro. Tava sem ninguém, né? Hoje, essa Copa teve. Tiveram poucos mascotes, assim, coisas que ficaram icônicas, marcadas pra Copa. As últimas Copas, não sei, eu tenho coisas, sabe, pontos marcantes. Tipo, a de 22, eu botaria aí, sei lá, tipo, o Defante. O Defante 22, ele foi muito marcante. Nessa Copa, ele teve bons momentos, claro, momentos muito legais, mas eu não acho que eu vou lembrar dessa Copa e vou lembrar do Defante, sabe? Como a de 22, as coisas que ele fez, eu lembro muito bem. Tem o dele, o Cazé falando com ele, né? E ele fingindo que não tá ouvindo, ele com os argentinos zoando pra caramba. Aí nessa, você sente que não é que ficou forçado, mas ele viu que, porra, era legal zoar os argentinos e ele começou tipo, a fazer pra caramba, né? E aí eu pelo menos comecei a ficar tipo, tá, beleza, eu tava rindo, tava achando legal, mas não era mais a novidade, né? E em relação às outras Copas, sei lá, tinha 2010 tinha aquele povo que previa a Copa. Nem sei se toda a Copa tem algo assim. A 2010 foi muito icônica, tiveram muitas coisas, desde a Jabulani até a Vuvuzela, o povo. As músicas muito boas. Em 2014 as músicas eram muito boas. Como que a Copa foi. Ao mesmo tempo que eu achei essa Copa muito maneira, os jogos foram muito bons, essa Copa com vários times foi muito maneira, só que, cara, em algum momento eu sinto que as coisas icônicas da Copa do Mundo não foram mais tão icônicas. Tipo, eu gostei dessa bola, a Trionda, tava tentando lembrar o nome dela, mas os mascotes, qualquer coisa. A música, nem sei qual foi a música da Copa, gente. Mentira, eu ouvi, era uma bosta, sabe? Tudo que os Estados Unidos fez nessa Copa também foi ridículo. E então, é uma Copa que eu tô pensando, foi uma das melhores Copas que eu assisti como futebol, mas como Copa do Mundo, eu acho que se fosse no México só ia ser mais legal. Tiveram umas cenas do México, umas paradas muito maneiras, tipo um ganso vestido de México, um pato, sei lá, andando no meio da arquibancada, a galera caindo na porrada na rua, assim. Tinha uns vídeos muito engraçados do México. Mas é isso, cara. Esse é o novo tipo de vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha filmado isso. Não seja o terceiro vídeo que eu gravei que não gravou. E a minha ideia é tentar fazer uns takes diferentes, assim, pela minha casa, quando eu não tiver acho que a partir de outubro vai começar a ter sol essa hora aqui. Só que agora, nessa época do ano, não tá nem pegando sol mais aqui em casa. Quer ficar bonito, né? Pegando aqui assim no sol, posso gravar ali no sofá. Aqui nunca pega sol, até porque isso que a TV tá aqui. Mas eu acho que pode ficar interessante, pode ter uns enquadramentos bonitos. Vou resolver essa parada do log, da qualidade da imagem, então a tendência é ficar melhor daqui pra frente. E é isso, fica aí de olho nos vlogs. Tomara que você tenha gostado desse novo tipo de formato de conteúdo. Se não gostar, também eu vou melhorando, porque tem isso. Meus primeiros vlogs também eu não gosto deles, e agora os últimos eu tenho gostado bastante do resultado. Então, quanto mais você faz, mais você realmente progride, fica melhor. Então, eu espero estar ficando melhor com esse vídeo.
Então, se não gostou ainda, me fala assim, cara, tá com barriga, você tá viajando muito. Deixa nos comentários mesmo que eu vou olhando e eu vou me policiando, vou melhorando mesmo, uma forma construtiva. E é isso, aquelas coisas sempre para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, olhar lá se tem alguma camisa da Laia que você gosta, que você achou interessante, e seguir a gente no Instagram, vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido mais um vídeo, galera, e tamo junto.